O trem de ferro quando sai de Pernambuco vai fazendo chique-chique até chegar no Ceará. O trem de ferro quando sai de Pernambuco vai fazendo chique-chique até chegar no Ceará. O trem de ferro quando sai de Pernambuco vai fazendo chique-chique até chegar no Ceará. O trem de ferro quando sai de Pernambuco vai fazendo chique-chique até chegar no Ceará. O trem de